Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Em meu nome, em nome da Sistec, eu gostaria de agradecer o professor Ricardo Sakamoto. Vai conversar um pouquinho com vocês sobre sedação consciente com óxido nitroso. Professor, obrigado de verdade por ter aceito esse desafio, ter aceito esse nosso convite. A casa é sua, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço a doutora Paulo que me abriu esse espaço para mostrar algo aí que mudou a minha vida, mudou minha rotina no consultório, e tenho certeza que quem tiver sedação no consultório também vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Vai realmente ter um grande diferencial dentro da clínica ou consultório. Alguém conhece já? Alguém já usou? Alguém já teve experiência com óxido nitroso? Ninguém? Nem usar, nem sentir. Então quem quiser sentir, lá no stand da Respirox, nós estamos fazendo um test drive. Quem quiser dar uma passadinha lá depois, tem lá para poder provar, sentir o gásinho. O gásinho que os pacientes falam, doutor, vai ter gásinho hoje? Então é algo que realmente transformou. Eu já uso a sedação consciente já faz 4 anos, desde 2019, eu fiz a minha habilitação. Então, primeira coisa, para você usar a sedação no consultório, precisa ter uma habilitação. Essa habilitação precisa fazer um registro depois no CRO. Então vai ter um certificado que vai ser emitido pela faculdade e depois dão um registro no CRO. Fazem um registro no CRO. Igual a especialização, né? Com o certificado em mãos, dá a entrada no CRO e aí está habilitado para poder fazer. E algo que eu vejo que é um grande diferencial hoje no mercado é porque só existem 2.000 dentistas habilitados no Brasil. Tem 383 mil dentistas ativos hoje no Brasil. Então, ou seja, 0,5% só que estão habilitados. Né? Então, hoje, quem tem sedação no consultório é um grande diferencial. Tanto em cidade grande, como em cidade pequena. Nós já habilitamos muitos dentistas que ele é o primeiro na cidade dele. Ou seja, ficou famoso na cidade. E quem está em cidade grande vai ter um diferencial porque a concorrência, principalmente aqui em São Paulo, né? Em São Paulo tem 108 mil dentistas, Minas Gerais tem 45 mil dentistas. Então, assim, nós temos que ter um diferencial dentro da clínica. Né? E, na verdade, a sedação é um diferencial que eu falo que o paciente sente a diferença realmente no tratamento. É uma experiência diferente que ele tem na cadeira. Né? Qualquer outro investimento que a gente faz na clínica, um scanner, por exemplo, uma câmera intraoral, o paciente não sente muito. Para ele não faz tanta diferença. Agora, a sedação, realmente eles sentem a diferença. Tá? Então é algo que realmente mudou a minha história. Né? 4 anos que eu venho usando realmente transformou a minha rotina. Para melhor, para muito melhor. Otimiza o tempo de cadeira, né? Você consegue fazer os tratamentos com muito mais rapidez. Faturamento aumenta também, porque você consegue mais indicações. Então hoje eu uso para todos os pacientes. O paciente sentou na cadeira, se ele assinou o termo de consentimento e quer utilizar, eu utilizo. Até para moldar, eu utilizo. Eu utilizo para todos os procedimentos. Por quê? Porque eu vou ter mais indicações. Quanto mais eu mostrar para os pacientes que eu tenho esse diferencial, eles vão divulgar para mim. Automaticamente eles vão divulgar para mim, sem eu pedir. Então, realmente, por esses motivos que hoje, para mim, eu vejo como um grande diferencial. Aqui a gente anda no CIOSP, vê um monte de tecnologia nova, né, um monte de equipamentos novos, mas hoje eu vejo que a sedação realmente é algo muito diferente dentro da clínica ou consultório. Então, quem está se habilitando, realmente agora está tendo um grande diferencial. Aqui no Brasil ainda é poucos dentistas, como eu falei. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente 100% dos consultórios têm óxido nitroso. Não só aqui, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. A maior parte dos consultórios odontológicos tem sedação. Né? Então, aqui ainda nós estamos engatinhando, né, na sedação. E quem está se habilitando está realmente saindo na frente. Tem um grande diferencial. E eu vejo como um custo muito baixo, perto do scanner, por exemplo. O scanner, por exemplo, o investimento é muito alto. Né?
O trabalho fica mais caro também. Você mandar um trabalho para o laboratório, é muito mais caro também o digital. Né? Então, assim, não que não seja uma coisa ruim, é uma coisa excelente, mas o retorno demora muito mais. A sedação consciente, o retorno é muito mais rápido. Tá? Bom, então aqui é meu mini currículo. Sou graduado faz 22 anos já, lá na UMC. Sou especialista em implante. Então, algo assim que a maior parte dos alunos são implantodontistas hoje. Tá? O segundo é o odontopediatra, que nos procuram. E o terceiro agora que vem crescendo é a ROF. Então, a harmonização é algo que vem crescendo. E aí eu fui buscar também. Estou me especializando em ROF agora. E finalizo agora daqui 2 meses. Então, é algo aí que vai crescendo e a gente tem utilizado muito na ROF também. Para toxina botulínica, por exemplo, não precisa passar pomadinha nenhuma mais. Só com a sedação já é o suficiente. Que a nível de periósteo, ele é anestésico. Então, você dá a agulhadinha, você nem sente. Então, a gente faz até, para quem quer na nossa habilitação, a gente até testa, antes e depois da sedação. Lábio, por exemplo, tem muitos casos que eu faço lábio sem anestesia. Só com a sedação já resolve. Tá? Então, assim, é algo que vem me ajudando demais. Né? Eu faço test drive na avaliação e eu consigo fechar mais tratamentos quando eu faço o test drive. Porque o paciente já sente antes de ele fazer o tratamento como vai ser a sedação. Então, é algo que realmente eu tenho utilizado e utilizado muito. Eu tenho já mais de 2.000 horas de sedação. Então, no curso, eu levo muito a prática do meu dia a dia. Que eu sei que tem muitos cursos por aí que o professor é só na teoria. E eu levo muita prática do meu dia a dia. Como eu falo, eu uso todos os dias para todos os pacientes. Então, é algo que eu tenho muita experiência nessa área. E, assim, tem muitas perguntas, né? O pessoal fala assim, mas é perigoso sedação? Todo mundo acha que é perigoso, inclusive os pacientes, né? Os dentistas e os pacientes acham que é perigoso. É a sedação mais segura que existe. Não existe intercorrências como técnica única, porque tem gente que associa benzodiazepínico, dormonide, por exemplo, com a sedação. Aí não é seguro. Mas não foi por causa da sedação que vai dar algum problema no paciente, e sim o dormonide, por exemplo, se estiver tomando dormonide. Então é algo que não, né, eu falo que não é para associar. Tem gente que associa, tem gente que fala que melhora associando. Eu particularmente não uso. Já usei muito dormonide, depois que eu conheci a sedação, não uso mais dormonide. Tá? Então é algo muito seguro, porque a gente consegue controlar. O paciente está passando mal, baixou a saturação, baixou muito o batimento cardíaco, a gente só diminui o óxido nitroso. O paciente volta em segundos. Então é muito rápido, diferente do comprimido. Tomou o comprimido, tem que esperar. Né? Outra vantagem, o paciente não precisa vir acompanhado. Ele pode vir sozinho e vai dirigindo embora. Porque a partir do momento que tiramos a inalação, o gás dele, ele volta ao normal. 100% ao normal. Então, atividade física, trabalho, dirigir, não tem problema nenhum. Tá? Só realmente restrição se tiver feito uma cirurgia, né? Aí é restrição cirúrgica, não por causa do óxido nitroso. E aí eu fiz minha habilitação, como eu falei, em 2019, né? E aí agora nós montamos esse curso de sedação, por quê? Porque foi algo que transformou a minha vida. E eu quero transformar a vida dos outros dentistas também. Quero replicar isso porque realmente é algo sensacional. Sedação consciente é algo sensacional. E era pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado. Só no ano passado, nós habilitamos mais de 200 dentistas, né, que nos procuraram em 2022. E esse ano a gente quer pelo menos dobrar esse número. Né? Então, nossa próxima, vou fazer um merchan, nossa próxima turma, 3 e 4 de fevereiro, aqui em São Paulo. Todo mundo de São Paulo? Tem alguém de fora? De onde? Recife? A gente tem projeto para ir para lá. A gente até tentou ano passado montar a turma lá, mas não conseguimos. Aí não valia a pena a gente ir. Mas a gente tem projeto para ir para lá. Você aqui é da onde? Minas, Belo Horizonte? Interior. A gente já foi para Belo Horizonte a gente já fez. Curitiba, já fez.
Mas assim, São Paulo tem todo mês. Por exemplo, quero Curitiba, é daqui 3 meses só. Mas São Paulo todo mês a gente tem. Todos os meses a gente tem pelo menos uma turma em São Paulo. São 2 dias presenciais e o resto online. São 96 horas, o resto online. Tá? São aulas online, que aí tem uma plataforma, que é só ter um login e a senha, e aí assiste. Tá? Na verdade, eu estou falando um monte de coisa que está tudo no slide, já estou adiantando um monte de coisa. Vou passar o slide e você vai falar, ele já falou tudo isso daí. Tá? Então, vamos seguindo e a gente vai conversando um pouquinho mais aí. Então, assim, por que ter sedação na clínica? Já falei, né? Muita coisa aqui eu já falei. Por que ter? É um grande diferencial, o paciente fica muito mais satisfeito, otimiza o nosso tempo na cadeira, tem a facilidade de fechar mais tratamentos, né? Um serviço a mais para oferecer. No meu caso, não é um serviço a mais, mas para muitas clínicas é um serviço a mais, porque eu não cobro a mais a sedação, ele já está embutido no tratamento. Então, não tem como o paciente falar, eu quero sem sedação. Tem desconto? É um valor a menos? Não. Já está embutido. É igual anestesia. Alguém cobra anestesia? Ninguém cobra anestesia. Então, é a mesma coisa sedação. Então, já está embutido. Se o paciente fala que não quer anestesia, eu não dou desconto. Não quer sedação, não tem desconto também. Tá? Então, o meu já está ali. Então, o meu, no caso, não é um serviço a mais. Mas eu sei que tem muitas clínicas que colocam isso como um serviço a mais. R$200 a hora, R$500 a hora, R$1.000 a hora. Aí tem uma variedade de valores aí que o pessoal cobra. Tá? É uma técnica extremamente segura para quem usa benzodiazepínico, Dormonide, por exemplo, corre grande risco. Hoje eu sei o grande risco que eu corri durante muitos anos. Nunca tive problema, mas hoje estudando um pouquinho mais sobre sedação, é um grande risco, né? Principalmente quando você nem conhece o paciente e já dá um comprimido para ele. Né? Então, corre grande risco. Eu nunca tive problema, mas hoje eu não uso mais, só uso a sedação, só com óxido nitroso. E o último aí, que é o melhor, com certeza aumenta demais o faturamento. Porque você fecha mais, porque você tem mais indicações, né? Até os próprios colegas indicam para você. Conhece, sabe que você faz sedação, manda para a clínica. Né? Então, realmente é algo que ajuda demais. E quem não tem clínica, por exemplo, ou tem também, você pode fazer sedação no consultório do colega. Eu, quando eu me habilitei, eu fiz muita sedação em consultório de colega. Ah, eu quero fazer uma cirurgia de protocolo. Aí eu ia lá só para fazer a sedação. E é muito rentável também. Umas 2 horas lá de sedação, você pode cobrar R$1.000. Você vai lá só sedar. Só vai lá sedar. Coloca o paciente sedar e fica ali do lado só olhando a cirurgia. Então é algo também que pode ser. Hoje eu já não faço mais porque eu não tenho tempo, mas é um mercado aí que sério mesmo, toda semana eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, dentista pedindo para mim sedar. Aí eu acabo indicando outras pessoas para irem no meu lugar. Né? Mas toda semana eu tenho. Então assim, como tem poucos dentistas que têm a sedação, então tem muita procura. Muita gente procurando a sedação. Então assim, tinha dias lá que eu tirava R$5.000 só com sedação. Num dia só fazendo sedação. E o custo é baixíssimo. Baixíssimo. R$25 a hora o gás. Por isso que eu faço test drive, por isso que eu uso para todo mundo. Então isso gera indicações para mim. Entendeu? Então por isso que quem tem que usar. Quem tem que estar divulgando, cada vez mais usando, vai ter cada vez mais indicações. Aí depois aqui ao longo aqui a gente vai falando sobre esses itens aí individualmente. Então, quando eu fiz o meu curso, falava que era só para implante. Só para cirurgia avançada, só para siso e pediatria. Falavam para essas 2 áreas. Né? Eu falei, não, isso aí serve para todo mundo. Não sei, o meu gestor, ele falou, não, isso aí serve para todo mundo. Tem que usar em todo mundo. Ele que veio com a ideia. Usa em todo mundo que você vai ter mais indicações. Faz o test drive que você vai conseguir fechar mais tratamentos. E aí realmente aconteceu. Tá? Então, todas as áreas. Não tem nenhuma área que a gente não usa. Todas as áreas. Até ortodontia, se o paciente quiser sentar e usar sedação, a gente faz sedação na ortodontia. E a parte da medicina também. Os médicos, na verdade, não precisam de habilitação.
a gente tem nas nossas turmas médicos também, eles vêm só para aprender a usar o equipamento, porque eles não sabem usar. Então eles vêm só para aprender a usar. Aí vascular está usando, ginecologista está usando para colocação de DIU, oftalmologista está usando, ortopedista está usando. Então a área médica, os médicos estão cada vez mais. E agora também, nos prontos atendimentos também estão usando. Pronto-socorro estão usando também sedação. Então é algo que serve para tudo. Pacientes especiais usam muito, pacientes especiais, né? Então é algo assim que pode usar para tudo. Todas as especialidades. E aí tem uma frase que comprova a segurança. É muito mais arriscado praticar odontologia sem sedação do que com ela. Porque o paciente sedado, ele fica mais seguro para nós tratarmos ele. Ele não movimenta, ele fica quietinho, ele não faz movimento brusco. Então é muito mais arriscado sem do que com ela. E aí vem as contraindicações, né? Eu vou falar aqui só uma, porque tem poucas, mas na habilitação a gente fala todas que tem. Mas são contraindicações que a gente não encontra. 1 em 1 milhão de pacientes a gente encontra um. Então, mas basicamente é paciente com obstrução nasal. Paciente resfriado, ou paciente que tem um desvio de septo, tem dificuldade, respirador bucal. Não é contraindicação absoluta, é contraindicação relativa. É uma contraindicação que a gente pode tentar e se não conseguir, não vai causar mal nenhum. Tá? Então, podemos tentar. Tem alguns casos que a gente não vai conseguir. E esse tentar, aí serve para outros pacientes também, tá? 100% dos pacientes nós vamos conseguir sedar? Não. Para a maioria. Minha estatística é 90%. 90% dos pacientes eu consigo sedar. Os 10% não vamos conseguir. Assim como um dormonide, por exemplo. Eu não conseguia com todos também. Né? Tinha uns que, inclusive, dava até o efeito rebote. Dava o contrário. Tá? Então, a sedação é 100%? Não. Mas 90% tenho certeza. Essa é a minha estatística. 90% é sedado. Então, 10% eu acho que está dentro, né? Eu acho que não está ruim, não. Então, qual que é o objetivo? Diminuir o nível de consciência do paciente. Então, é diminuir. Por isso que chama sedação consciente. O paciente não perde consciência, o paciente não vai dormir, o paciente não vai apagar, porque o paciente ele pensa que vai sedar e quando acordar vai estar tudo pronto, como se fosse uma anestesia geral. E não é. Tá? Então, não substitui a anestesia. Então, a conversa com o paciente antes da sedação é importantíssimo. Porque se você não conversar e explicar direitinho o que é uma sedação, ele vai frustrar. Ele vai falar, não sedei. Porque ele acha que ele vai dormir, que ele vai apagar, que ele não vai ver nada. E não é isso. Na verdade, a sedação, ela diminui o nível de consciência do paciente. Ele vai ficar mais relaxado, mais tranquilo. Tá? Então, não substitui a anestesia. Essa é uma palavra importantíssima que tem que ser falada para o paciente. Porque senão ele vai ficar frustrado. Ele vai falar que sedação não presta, sedação é uma porcaria, que não funciona. Tá? Então tem que ser bem explicado. Inclusive, quando você for, se alguém for fazer no consultório de algum colega, tem que explicar para o colega também, porque senão ele vai vender de forma diferente para o paciente dele. E aí quando você chegar lá, e isso aconteceu muito comigo no começo. Então eu simplesmente falava que fazia sedação, a hora que eu chegava lá, o paciente estava esperando que ele ia apagar, que ele ia dormir, que ele não ia ver nada, e quando ele acordar estava tudo pronto. E não acontecia isso. Então ele falava que ele não foi sedado. Por quê? Porque não foi explicado para ele como que era a sedação consciente. Tá? Então é algo que tem que ser muito bem explicado. Então, olha lá. Não afeta a respiração, então não precisa ter ventilação, nada mais no consultório. Tá? A função cardiovascular também continua funcionando normalmente. Tá? Tocou no paciente, ele vai sentir, dar uma cutucada nele, vai sentir, conversar com ele, pedir para ele abrir mais a boca, fechar, vira para a direita, ele vai responder tudo. O que ele vai ficar? Como se fosse uma pessoa sonolenta. Você conversar com uma pessoa sonolenta, ela parece que não quer conversar. Né? Ela responde de qualquer jeito, às vezes, ou demora para responder. Então é mais ou menos isso. Se você estivesse conversando com uma pessoa que está sonolenta, mas ela está escutando, o paciente fica escutando. Inclusive não pode ficar falando besteira, porque o paciente está escutando tudo. Né? Então ele sabe no final tudo que você falou, do lado dele ali.
tá? Então, é algo que o paciente fica consciente. Tem uns que dormem, mas não por causa da sedação, porque ele relaxou. Aí, de repente, ele passou um dia estressante, ele relaxa, ele acaba dando uma cochilada. Que acontece até sem sedação, né? No dia a dia, aí ele senta na cadeira, ali tem paciente que até ronca. Então, com a sedação, pode ser que aconteça mais ainda, porque ele vai relaxar mais. Tá? Então, o mecanismo de ação são essas três: analgésica, ansiolítica e anestésica. Então, a nível de periósteo eu já tinha falado, tem uma anestesia a nível de periósteo. Analgésica é como se ele tivesse tomado 10 a 15 miligramas de morfina. Então, morfina é um anestésico bem potente. Então, é como se ele tivesse tomado 10 a 15 miligramas de morfina. E ansiolítica também. Então, o mecanismo de ação são as três, né? Anestésica, ansiolítica e analgésica. E essa são várias características do óxido nitroso, que aí na habilitação tem todas, tá? Mas essa daqui, na minha opinião, é a principal. Ele tem baixa solubilidade. Ele é praticamente insolúvel. Então, ele não se mistura com nada do organismo. Ele entra puro e sai puro. Ele entra pela respiração e sai pela respiração. Praticamente 100% puro. Então, ele não fica em nada de resíduo no organismo. Não passa pelo... É o outro. Aqui, na verdade, estou falando assim que, como ele é insolúvel, ele entra no pulmão, passa diretamente para a corrente sanguínea, vai para o cérebro e depois ele faz o caminho inverso. Tá? Então, ele faz isso daqui muito rápido. Tanto é que o paciente é sedado e, em, no máximo, 2 minutos ele está sedado. Então, é muito rápido. E o efeito, né, para finalizar é a mesma coisa, é rápido também. Então, tirou a sedação, ele volta rapidinho também. 2 minutinhos ele está de volta. Eu já fiz a minha estatística, é menos de 1 minuto o paciente está 100%. Eu seguro ele um pouquinho sentado na cadeira por precaução, mas rapidinho o paciente está de volta. Tá? Acho que eu tirei o slide, mas deixa eu ia falar que ele não passa pelo rim, não passa pelo fígado, então não causa nenhuma toxicidade para esses 2 órgãos. Tá? Então é algo assim que não vicia também, porque como ele é insolúvel, ele não se mistura com nada do organismo. Então não é viciante. Porque tem muita gente que acha que é viciante. Não é viciante, porém, como é gostoso, todo mundo quer mais. Então todos os pacientes que chegam na clínica, eles já perguntam se vai ter. Tá? E os dentistas usam também, porque é gostoso. No finalzinho lá do cilindro eu uso para acabar com ele. Para dar uma relaxadinha também. Aqui algumas fotos do meu dia a dia. Então eu uso praticamente para tudo. Cirurgia de protocolo eu uso para pediatria. Eu não sou odontopediatra, mas hoje eu tenho muita procura de crianças por causa do óxido nitroso. A minha história com óxido nitroso, sabe como que foi? Sou implantodontista, eu ia no consultório de uma odontopediatra fazer implante para ela. E toda vez que eu ia, a clínica dela estava lotada. Aí eu perguntei para a secretária, nossa, por que ela faz que a clínica dela está cheia? Ela falou, é sedação que ela tem. Eu não conhecia a sedação. Aí eu fui buscar, aí a secretária falou para mim, a agenda dela é de 4 meses. Se alguém ligar hoje, é só daqui 4 meses que tem uma vaga para ela. Aí eu falei, eu quero isso também, então. E aí eu fui buscar. Fiz minha habilitação, comprei meu equipamento. E aí hoje, realmente, eu estou replicando para todo mundo porque foi algo que realmente transformou. Mas transformou porque realmente eu fiz umas aplicações diferentes do que o pessoal usa. Porque hoje, chega muito aluno para se habilitar comigo, que já tem o aparelho já há muitos anos, 10, 20 anos, e estava lá encostado, o equipamento. Porque não sabia usar de forma correta. Não sabia fazer um marketing, não sabia como divulgar, não sabia fazer. Então, hoje, eles têm sucesso porque a gente ensinou. Até no nosso curso a gente ensina tudo isso daí. Até como divulgar, como fazer a divulgação para você ter cada vez mais indicações. Então, eu uso muito no meu dia a dia, tá? Esse equipamento aqui é o que eu mais uso hoje. Eu tenho todos os equipamentos nacionais que tem no mercado. São 3 equipamentos hoje que tem no mercado. Tem um de Taubaté que chama Evolve, tem o Serena de Ribeirão Preto e esse daqui é o Rotamix, que é aqui de São Paulo. Os 3 equipamentos funcionam, porém eu tenho mais segurança com esse equipamento.
Então, o nosso curso, a nossa habilitação, não somos os melhores, mas é o único curso, pode procurar, no Brasil todo, que nós apresentamos os 3 equipamentos. Todos os cursos, eles têm exclusividade com algum equipamento. O nosso não. Vocês vão usar todos os equipamentos. Nós temos todos os equipamentos e no curso vocês vão usar todos e aí cada um decide a melhor compra. Tá? Eu hoje particularmente uso esse, que é o Rotamix. Máscaras, existem várias máscaras também. Essa máscara aqui do meio é a que eu mais utilizo hoje, que ela é mais confortável, ela é menorzinha. Então essa máscara é a que eu mais utilizo hoje no meu dia a dia. Mas existem muitas outras máscaras no mercado aí, maiores, que fecha todo o nariz, tá? Odontopediatria. O caso daquele menininho ali da esquerda, ele tem 3 anos. A mãe dele já tinha ido em 10 clínicas e ele nem sentava ali do jeito que ele sentou ali. Só consegui fazer daquela forma ali com a mãe. Mas conseguimos fazer, por causa do óxido nitroso. Então o óxido nitroso realmente é algo que transforma mesmo a nossa clínica no dia a dia. Ah lá, nessa foto aqui é o outro equipamento, é o Serena. É um equipamento que tem que ficar em cima de uma bancada, é um equipamento portátil, né? Já passei isso aqui. Então, no Brasil, a nossa realidade, 383 mil dentistas. Então, assim, tem muito dentista. Né? Só em São Paulo, ó, 108 mil dentistas. Ó, de agora, recente. 2.037 dentistas habilitados. Em 383 mil, dá 0,53%. Não tem nem 1% de dentista habilitado ainda. Então, quem está se habilitando hoje está saindo na frente. Tem um grande diferencial quem está se habilitando hoje. Os 3 equipamentos. Meu não está funcionando direito aqui. Ó, esse daqui, o Rotamix, esses dois é o mesmo aparelho, tá? Só que esse daqui tem esse carrinho e esse não tem o carrinho, é um portátil. Tem que ficar em cima de uma bancada. O equipamento é o mesmo. Aí tem esse daqui que eu falei que é de Ribeirão Preto, que é o Serena. E esse daqui é o Relax, que é da empresa Evolve. Tá? Então esses 3 equipamentos, esses dois na verdade são o mesmo, esses 3 equipamentos são nacionais. Tem os importados também, Matrix, americano, mas custa aí 30 mil dólares. Então eles até foram embora do Brasil já, não estão nem mais aqui. Perderam o mercado porque hoje tem os nacionais. Precisa, a partir de 13 mil. 13 mil você consegue já comprar o equipamento. Precisa fazer a monitoração, tá? Com esse de dedo normal, que você compra em farmácia, custa R$100. Tem esse outro aqui, que esse inclusive é o meu, do meio, que eu uso. Fica em cima, parece um celular. É bom porque fica em cima da bancada. O outro que fica no dedo, você tem que ficar buscando o paciente, a mão dele, onde está, para você ver lá a oxigenação e o batimento. Esse daqui já fica na bancada, fica bem ali na minha frente, eu fico olhando toda hora. Tá? E esse daqui é equipamento hospitalar, quem quiser também pode comprar, mas tem a mesma função, os 3 aí. Tá? Tem um agora que eu não testei, que é semelhante a esse de dedo mesmo, de farmácia, que você, via Bluetooth, você conecta no celular. Aí dá para deixar também numa bancada. Porque esse outro equipamento aqui, do meio, que é o que eu tenho, é caro, tá? Eu falo que é caro, R$1.600. Esse outro aqui, você paga uma faixa de R$100, né? Já vi até no Mercado Livre por R$30. Agora, se funciona, eu não sei. Mas já vi por R$30 no Mercado Livre. E esse daqui, mais de R$1.000, né? Eu já vi até de R$15 mil. Tá? Precisa de cilindro, de oxigênio e óxido nitroso. O óxido nitroso é o principal. É uma mistura dos 2 gases. Oxigênio com óxido nitroso nas proporções ideais. Tá? Geralmente 30, 70. 30 de óxido nitroso, 70 de oxigênio. Os tamanhos que a gente mais utiliza de cilindro é o de 7 e 10 litros. São os que a gente mais utiliza na clínica. Tem maiores, tem menores, tá? Mas aí quem vai transportar, às vezes é melhor comprar um menorzinho. Quem vai deixar na clínica, às vezes é melhor comprar um maior. Né? Porque assim, quando você tem um cilindro pequeno, você vai gastar muito mais financeiramente. Porque uma recarga de um cilindro, por exemplo, de 10 litros, você vai pagar R$100. Um de 20 litros, que é o dobro, você vai pagar 120. Teria que ser o dobro, né? Mas não, é R$120. Então, quanto maior o cilindro, melhor.
né? Mas aí você tem que ter um lugar para poder armazenar ele também. Se você não vai transportar, se vai transportar não pode ser o de 20, que é muito grande, é ruim para carregar. Mas se vai deixar num lugar, quanto maior o cilindro, melhor, porque aí você vai gastar menos, o custo vai ser menor, tá? Mas existem, ó, até 67 litros, tá? Então tem vários tamanhos, né? Por exemplo, 67 litros você não vai conseguir carregar nunca, tem que vir um caminhão para buscar, tá? Sempre me perguntam quanto que dura cada cilindro. Em média, tá? Depende do fluxo, porque a gente regula o fluxo do gás e depois regula a concentração. 30, 70, 60, 40, 50, 50. Então, média, o cilindro de oxigênio de 10 litros vai durar 10 horas. 6 horas. Tá? E o cilindro de 10 litros de óxido nitroso, 35 horas. O cilindro de óxido nitroso dura mais. Dura mais tempo porque a concentração é menor. Tá? Ainda bem que é menos porque ele é mais caro. Um cilindro de 10 litros de óxido nitroso custa uma média de R$500. Depende do lugar, depende do estado. Passou uma menina ontem lá no stand e ela mora em Patos de Minas. Acho que ela falou que é perto de Uberlândia, se não me engano. R$1.300 ela paga lá. Aí eu estava até conversando com a gente para ver se a gente conseguia fazer algo para ela, né? Aí a gente falou que se ela comprasse 2 cilindros, poderia levar um, trazer outro, para ela não ficar sem. Então assim, tem lugares que é caro. Tem lugares que é... Aqui em São Paulo é fácil, tá? Aqui em São Paulo, quem está em São Paulo é tudo fácil, tá? Aí sair um pouquinho de São Paulo já vai ficando mais difícil, mas não é impossível, tá? Paraná é o lugar mais barato que tem, porque vem de lá. Quem é do Paraná é o lugar mais barato que tem. Eu achava que era São Paulo, mas não é, no Paraná. Paraná é o lugar mais barato que tem gás. Mas todo lugar tem. Então assim, a ideia é ter sempre 2. Porque tem lugares que você tem mais dificuldade, por exemplo, 20 dias para fazer uma recarga. Você tem o outro para você ir utilizando. Tá? Então, não é impossível. Tá? Mas tem lugares aí que vocês vão ver essa variação muito grande de preços. Esse aqui mais ou menos eu tinha falado já, o custo. Isso aqui existe uma conta toda para ser feito, na habilitação a gente faz, tudo certinho. Mas em média, esse é o custo que eu tenho, tá? Onde eu compro. R$26 a hora do gás. Então, como eu disse, é barato. R$26 eu considero barato. Procedimento de meia hora, R$13. Então, pode ser utilizado, você coloca... Né? Eu falo assim, eu não ganho dinheiro com sedação. A sedação é algo a mais que eu tenho ali. Tá? Eu não quero ganhar dinheiro com sedação. Eu ganho dinheiro com as outras coisas. Com os outros procedimentos que eu faço. Né? Por exemplo, protocolo. Eu ganho dinheiro com protocolo, eu não ganho dinheiro com sedação. Sedação é algo ali que faz eu ter mais protocolos na minha clínica. Né? Então, não é a sedação que eu quero ganhar dinheiro. Mas, como eu falei, tem gente ganhando dinheiro com sedação também. Né? É uma opção também. Algo importante. Então, eu coloquei nessa aula todas as perguntas mais que a gente tem. Que o meu gestor tem lá quando ele atende um dentista querendo fazer uma habilitação. Então, em 2004, essa resolução 51, né, diz que o cirurgião dentista ele pode aplicar analgesia, desde que, aí tem a determinação, ele precisa estar habilitado, que é essa habilitação que eu falei, 96 horas, que é a habilitação, 2 dias presenciais e o resto online, sai o certificado, pode fazer o registro lá no CRO. Todo esse trâmite é demorado. Quem já fez a especialização sabe que tudo isso aí demora. Tem casos que demora até 1 ano. Mas não precisa esperar 1 ano para você poder utilizar. Fez a habilitação no final de semana, na segunda-feira já pode utilizar. Entregou toda a documentação para a gente, diploma, toda a documentação que precisa, a gente vai dar um protocolo. Então o protocolo já é a sua segurança dentro da clínica. Se chegar alguma fiscalização, tem o protocolo. Mas daqui é um videozinho, esse vídeo daqui foi muito legal. Esse videozinho foi um pai de uma criança que fez até no carro, tá dentro do carro, depois que saiu da consulta. Aí ele mandou para mim, aí eu perguntei para ele se podia divulgar, porque foi um vídeo muito legal. Bom. Acho que o... Eu fui respirar, eu
ela disse que foi muito bom. Aí depois da fase que eu tava nessa aí, tipo assim, eu fiquei parecendo que tava no desenho animado. Eu, tipo, onde eu tô? Por que eu taranã? Por que taranã? E tipo assim, no final, eu fiquei mó tonto. E eu tava um pouco tonto de se desse assim. Aí depois quando eu mexi até o final, né? Aí depois que eu terminei a consulta, eu dava com a língua aqui, ó. Eu esqueci como vai mais pra trás. Então isso daí é algo assim que hoje eu divulgo muito, mostro para as crianças também que vão na clínica, né? Então é algo assim que realmente as crianças todas gostam. Dificilmente uma criança não gostar do gás. E adulto também, né? Os adultos gostam também, mas a criança gosta demais. Então assim, como eu falei, eu não sou odontopediatra, mas eu já tenho muita criança por causa do gás. Esse outro é um videozinho que eu tenho, que eu uso, como eu falei, nós precisamos ter e divulgar. Se a gente não divulgar, falar para todo mundo que a gente tem a sedação, a gente vai ficar lá parado. Tá? Então, é um videozinho que eu fiz, barato, esse videozinho é barato, R$150 custa um vídeo desse. Então, é algo que ajuda demais a divulgação. Isso eu mando, o paciente marcou, eu mando no WhatsApp para ele esse vídeo. Então é um vídeo que ele já vai entender um pouquinho, né? Fala o que é que tem. E esse vídeo ele vai sendo replicado. Os próprios pacientes vão passando um para o outro. Você tem medo de ir ao dentista? O João também tinha muito medo, mas isso mudou quando ele conheceu a clínica Odonto Sakamoto, que sempre busca tecnologia e técnicas avançadas para aprimorar o seu atendimento. João ficou curioso e então decidiu agendar uma avaliação. Chegando ao consultório, foi avaliado com uma câmera intraoral que tem um super zoom e aumenta até 60 vezes o tamanho do dente, facilitando um diagnóstico mais preciso. João conheceu também a técnica de sedação consciente, que faz com que o paciente não sinta ansiedade, dor e estresse. Agora João é paciente da clínica Odonto Sakamoto e conta com o plano de prevenção mensal. Chegou ao fim seu medo de ir ao dentista. Faça como o João, agende sua avaliação clicando no link. Então esse tipo de vídeo é o que a gente usa muito, tá? Então até indico para vocês fazerem, não só sobre sedação, todos os procedimentos vocês podem fazer um videozinho desse daí. Aqui nós temos esse QR Code, quem quiser ler, esse QR Code é um valor promocional que a gente está tendo aqui no Congresso. Quem fechar aqui no Congresso, o valor normal da habilitação é 4.300. Aqui no Congresso está por 2.700. Então quem fechar até sábado tem esse valor promocional. Não necessariamente precisa fazer na próxima turma, tá? Pode ser em fevereiro, pode ser em março. Março também é o mesmo dia, 3 e 4 de fevereiro, abril. Então quem não puder fazer agora, que já é semana que vem, 3 e 4 de fevereiro, pode fazer nos outros meses. Fica lá guardado a sua inscrição, tá? Aí tem outra coisa, o valor da inscrição também, o valor normal é R$400 e aqui no Congresso está por R$200 também, tá? Eu tinha um outro vídeo, agora eu vi que não apareceu, mas tá bom. Era um videozinho que eu fiz, na verdade, que eu falo com o paciente sobre sedação, que é um outro vídeo legal também de ter. Eu agradeço, finalizamos, agradeço, espero que tenha sido algo aí, talvez gerado um pouquinho mais de dúvida em alguns, né? Mas quem tiver dúvida, pode entrar em contato conosco. Vou deixar aqui o meu Instagram, o meu de baixo, em cima é da Usar Solutions, que é da nossa empresa de cursos, tá? Então, um dos dois ali tem os contatos, pode entrar em contato. E quem quiser passar lá no stand, lá da Respirox, nós estamos aqui na Verde Rua H. Passa lá e prova o gás também. Quem quiser provar, pode estar provando o gás. Tá bom? Obrigado. Alô, som. Queria agradecer a presença de todos, né? Meu nome, em nome da Cistex, professor Ricardo Sakamoto. Lhe agradecer pela disponibilidade, agradecer pela ter estado aqui conosco, passado um pouquinho da sua experiência clínica, né? De verdade, obrigado e agradecer pela brilhante palestra.